Olá, colega! Até agora vimos alguns pontos importantíssimos relacionados ao licenciamento ambiental, como o seu prazo de validade, principais documentos, fases, etapas e a competência para a realização dos processos. E não foi à toa que a Lei Complementar 140 determinou que um dos requisitos essenciais para que os entes federativos pudessem realizar as ações administrativas relacionadas ao processo de licenciamento ambiental fosse possuir, além de um órgão ambiental capacitado, um Conselho Municipal de Meio Ambiente em funcionamento. E esse conselho é de extrema importância para o exercício da democracia participativa no setor ambiental do município. Será por meio do conselho que a sociedade civil terá a oportunidade de participar diretamente nos processos de licenciamento e afins. Essa participação se dará para a formulação de políticas públicas locais, através da edição de resoluções ou por meio da proposição de normas ou diretrizes relativas à gestão ambiental frente ao executivo ou legislativo, ou ainda por questões consultivas em que o órgão opinará sobre determinados assuntos, bem como deliberativas, nos casos em que a lei determina o dever de análise de recursos administrativas em sede de procedimentos em que se discuta a aplicação de multas ou outras sanções administrativas. Essa participação se dará para a formulação de políticas públicas locais. Por isso é interessante que os conselheiros, cujo quadro deve ser preenchido de forma paritária por representantes do governo e da sociedade civil organizada, representem os diversos setores envolvidos nas questões ambientais, bem como os demais interessados nessa gestão local. Afinal, quanto maior a diversidade dos pontos de vista, mais sólidas serão as deliberações do órgão. Cada membro irá apresentar o ponto de vista do setor que representa, de forma articulada e harmônica, com o objetivo de agregar as discussões sob a sua ótica. Por exemplo, o conselheiro que representa o poder público deve trazer as orientações técnico-políticas do governo municipal referente ao tema meio ambiente, com conhecimento da sua área de atuação e com autonomia no âmbito de sua competência. Já o conselheiro que representa a sociedade civil deve ter conhecimento básico sobre o tema meio ambiente, sobre legislação, sobre políticas públicas ambientais, particularmente quanto às suas limitações e desafios, além de propor alternativas fundamentadas tecnicamente. Deve, por meio de encontros e reuniões periódicas, manter-se sintonizado com as organizações da sociedade civil para que a sua representatividade seja efetiva e atendida no que ele propor. Embora seja vinculado ao poder executivo municipal, tanto que o suporte técnico, administrativo e financeiro cabe à prefeitura, o conselho deverá assumir uma postura monitorativa frente ao próprio executivo, bem como ao legislativo, verificando de forma crítica como andam as questões ambientais locais. Por isso, embora não faça as leis do município, que é função do legislativo, ou aplique as demais sanções ou demais ações administrativas inerentes ao executivo, ele tem competência sim de provocar todas essas esferas, como por exemplo solicitar que o órgão ambiental realize determinada fiscalização ambiental, ou que modifique determinada política da região, ou ainda que indique ao legislativo que formule uma lei de caráter ambiental para a região. Portanto, é indiscutível a ampla gama de atuação do Conselho frente à política ambiental do município, sem falar na sua presença no âmbito dos processos administrativos, que são inteiramente ligadas à fiscalização e autuação de empreendimentos. No caso do licenciamento, o Conselho atuará principalmente sob o viés opinativo, emitindo o parecer ao final do processo, demonstrando de forma justificada o seu ponto de vista acerca do desenvolvimento da atividade ou empreendimento em questão. A opinião do Conselho, muitas vezes baseada na experiência de determinado conselheiro, conhecimento da comunidade, visitas em loco, estudos técnicos, enfim,
servirá para subsidiar a decisão da autoridade do órgão competente. Ressalto que, embora seja de extrema importância o parecer do Conselho, ele não vincula a decisão da autoridade. Isso quer dizer que o Conselho não tem o poder de negar ou aprovar a questão da aprovação de determinada atividade, pois essa competência cabe ao órgão ambiental local. Logo, ele pode ser a favor ou contrário a determinado licenciamento e demonstrar as suas razões para tanto. Contudo, quem irá decidir ao final será a autoridade ambiental, que avaliará não só as questões ambientais, mas também as de cunho político e social. No entanto, de modo algum, isso quer dizer que o Conselho deverá se calar diante de eventuais ilegalidades presenciadas durante a condução do processo administrativo de licenciamento. Nos casos em que a decisão do órgão ambiental notoriamente descumprir uma lei, o Conselho deverá encaminhar o caso com todas as exposições de motivos fundamentadas para os órgãos competentes de fiscalização, a exemplo do Ministério Público, para que ele analise e adote as providências que entender cabíveis. E isso deve ser feito porque tanto os servidores do órgão ambiental quanto os próprios conselheiros que tiverem contribuído para a concessão de determinada licença ambiental irregular também serão considerados degradadores e deverão ser responsáveis civilmente na medida da sua contribuição. Com relação aos processos de fiscalização e autuação de empreendimentos, além de os conselheiros poderem acompanhar esses procedimentos por meio de visitas em loco, por exemplo, ao final do procedimento, se houver recurso do autuado frente a determinada decisão administrativa que o condene, será o Conselho de Meio Ambiente que promoverá a análise e decisão do pedido recursal, cabendo a ele, portanto, a decisão final frente a esse caso. Por fim, não se pode esquecer do caráter normativo do órgão colegiado. Os conselhos municipais poderão emitir resoluções para tratar sobre os mais diversos assuntos atinentes ao meio ambiente local. Ressalto que essas resoluções não terão força de lei, servindo mais para orientar internamente o órgão do que regulamentar outros assuntos já disciplinados por lei. Portanto, os conselhos de meio ambiente são uma das mais importantes formas de participação popular nas questões ambientais dos municípios, sobretudo no licenciamento e fiscalização ambiental. E finalmente chegamos ao fim de mais um módulo, esse no caso tratando sobre licenciamento. O próximo será sobre as questões de fiscalização ambiental. Então, até daqui a pouquinho.